Volta esse versículo, por favor. Volta o versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. Fala assim: eu recebi a unção de Deus perante os meus irmãos. E diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí você fala assim: desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de mim. Amém? Olha para quem dá para você e fala assim: a unção de Deus foi derramada sobre a sua vida, onde o Espírito Santo irá encher a tua vida. Quantos creem, diga amém. E o que você às vezes não entende quando você começa a ler nessa passagem é que a primeira parte de Davi é que quando Davi foi escolhido, você já ouviu esse texto? A Bíblia diz que Samuel, ele vai ungir alguém a rei. E aí Jessé apresenta todos os seus irmãos. Fala comigo: todos os irmãos. E aí Jessé começa a apresentar todos, um por um. Dos 7 irmãos apresenta um por um. E aí no final, irmão, presta bem atenção nisso aqui. No final, Samuel vira para Jessé e fala assim: acabaram-se os filhos? Aí Jessé fala: não, eu tenho umzinho lá, o Davi, pequenininho, igual o Davizinho aqui, pequeno, ainda jovem, mas está lá apacentando as ovelhas, cuidando. Aí Samuel fala assim: chama ele, por favor. Aí eu te pergunto: em qual momento da Bíblia que Davi foi citado naquela mesa? Em qual momento na mesa que Samuel olhou e falou assim: eu quero Davi? Algum momento você já viu isso na tua Bíblia? Sabe por quê, querido? Davi foi esquecido, Davi não foi citado, Davi não foi nem reconhecido, mas Davi já era escolhido por Deus. Ei, querido, eu não sei o que você acha na sua vida, eu não sei quantos te disseram, você não é citado no seu trabalho, você não é citado na sua casa, você às vezes não é reconhecido onde você passa, mas você já é escolhido de Deus, desde o ventre da tua mãe. O Senhor Jesus já te escolheu como filho, e se Ele te escolheu, você é mais que vencedor. Aleluia. Feche os olhos, Pai, nós queremos encher-nos da Tua presença e entender-nos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada Davi aqui presente. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, e nós veremos e viveremos a promessa do Senhor nas nossas vidas. Toma liberdade, Senhor, para encher esse lugar, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Diga graças a Deus. Olha para esse crente do teu lado com voz de profeta, com ar de profeta, com olhar de profeta. Olha para ele aí. Olhar sério, olha para ele aí, do lado aí. Irmão, assim você está assustando até o irmão. Isso, olhou para ele. Como tema da mensagem, você vai dizer para ele assim, ó: no caminho da obediência. Mas fala com fé, com autoridade. Fala assim: no caminho da obediência surgem lutas inesperadas. Sabe para quê? Pergunta a ele. Para que no final desse caminho você lembre da aliança que Deus tem contigo, querido. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, eu não sei o que você espera desse Deus, eu não sei o que você espera dessa noite, mas eu sei que toda luta que você tem enfrentado, no final dela vai te mostrar uma coisa: Deus tem uma aliança contigo. Em nenhum momento você foi esquecido, em nenhum momento você foi abandonado, em nenhum momento você foi deixado de lado. Você é escolhido de Deus, querido. A Bíblia chega a dizer que o próprio Deus diz a Samuel: Samuel, por que você chora por aquele que eu rejeitei? Imagina o próprio Deus virar para você e falar assim: por que você tem chorado por aquele que não faz parte da sua vida? Irmão, a pior coisa que tem é quando a gente quer forçar a porta que Deus não abriu, estar nos lugares onde Deus não nos colocou. Sabe por quê? Todas as vezes que nós achamos que podemos fazer algo que Deus não precisa da gente, nós erramos. Sabe por quê? Porque não é pela nossa força, é pela força de Deus. Não é pelo que eu penso, é pelo que Deus tem. Não é pelo que eu quero, é pela promessa. Se eu tenho uma promessa, eu caminho. Se eu tenho uma promessa, eu sigo. Se eu tenho uma promessa, eu tenho aliança com Deus. Aí eu te pergunto: se você entrou nessa noite chorando por algo que Deus já rejeitou, não chora não, irmão, porque Deus tem muito mais para você lá na frente.
Agora deixa eu falar uma coisa profética para você entender e virar essa chave em nome de Jesus. Para cada Saul que cai da sua vida, Deus levanta o Davi para honrar a sua casa, irmão. Quem entendeu? Ah, você não entendeu não. Vou pregar para o lado de cá. Vou pregar para os irmãos aqui, ó. Para cada Saul que caiu na sua vida, Deus levanta um Davi para honrar, para te fazer vencedor, para você crescer em nome de Jesus. Se desprenda, irmão. Se desprenda de tudo. Se desprenda de coisas do passado. Quando Deus chama a Samuel para ungir, e quando Deus fala para Samuel: por que choras por aquele a qual eu rejeitei? E a Bíblia diz que ele, nos versículos ele diz assim: levanta-te para ungir. Chega um momento da vida do cristão, irmão, que ele tem duas escolhas. Ou ele vive da lágrima de perdas do passado, ou ele recebe o azeite de Deus para viver o novo do Senhor, querido. Pergunta para quem está perto de você, fala assim: você quer viver o passado ou o novo, irmão? Fala, catuca ele, fala: quer viver o passado ou o novo, irmão? Não temas para aquilo que Deus tem para você. Eu estava ouvindo as irmãs cantando temer, porque eu falei: Jesus, é exatamente o que eu vou pregar. Eu não vou temer, sabe por quê? O mês ainda nem acabou, mas eu sei que Deus já proveu um milagre, irmão. Eu não sei o que acontece não, mas eu sei que Deus está comigo. O médico disse que eu não vou conseguir, eu não tenho cura, mas Deus já me garante a cura. Eu vou passar, o vizinho fala que eu não vou conseguir, o advogado falou que é causa perdida. Deus já me garante a vitória. Porque para cada Saul que cai, Deus levanta um Davi. Ei, querido, sabe qual é a ordem mais dita e mais citada na Bíblia? Você sabe? Então eu vou falar para você. A ordem mais citada na Bíblia é: não temas. Você sabia disso? E eu vou dizer mais de 365 vezes essa ordem foi citada. Fala comigo: não temas foi citado mais de 300 e quantos dias? Quantas vezes? Pergunta para o irmão: quantas vezes foram citadas? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos dias tem no ano? Quantas vezes foram citadas na Bíblia? Significa que cada amanhecer que você desperta, Deus já está do teu lado falando: meu filho, não temas que eu sou contigo. Meu filho, não temas que eu sou contigo. Minha filha, não tema essa doença que eu sou contigo. Minha filha, não tema o desespero, a conta para pagar. Não tema, porque eu sou contigo. Por onde você for, eu sou contigo. Então não temas, porque Deus, Ele é contigo, irmão. Quando eu entendo que a ordem mais citada é não temas, eu não posso acordar amanhã preocupado com o que acontece. O medo é algo normal no ser humano. O desespero é que não é. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O medo, quando ele é um sentimento ou reação, ele é benéfico. Quando ele se torna um espírito, ele te tranca, ele te aprisiona. Sabe qual foi o primeiro sentimento que Adão sentiu depois que pecou? Sabe qual foi? O medo. Quando Deus chama ele, fala assim: Senhor, eu ouvi a tua voz do jardim, só que eu estava nu e senti medo. E aí Adão foge. E quando o medo vira um espírito, se torna um desespero, te aprisiona. E aí Paulo, quando diz em 2 Timóteo, ele fala a carta para Timóteo, ele fala assim: não, o Senhor não te deu espírito de... Não te deu espírito de... Fala para quem está perto de você, fala assim: Deus não te deu espírito de medo. Mas ele conclui dizendo, graças a Deus, que ele fala assim: mas o Senhor te dá o espírito de poder. Diga: poder, poder, poder. Você vai sair aqui com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Tira o medo, irmão. O medo, quando você deixa ele tomar conta de você, ele se torna um desespero. O desespero é um medo infreável. Quando você passa a temer, você passa a tirar o conforto que você tem da palavra. Sabe qual é o problema de nós? Às vezes quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma enganação do diabo, quando o diabo fala assim para você: você não vai ser curado porque você só tem uma palavra. Você não vai conseguir essa vitória porque você só tem uma palavra.
Sabe por que eu digo uma enganação do inferno? Sabe por quê? Porque mal sabe o diabo que o que eu preciso é somente uma palavra do Senhor, irmão. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de cura, eu não preciso de nada, eu preciso que tenha uma palavra. Porque se eu tenho, você não entendeu, querido. Se eu tenho uma palavra, eu tudo tenho em Deus. Aleluia. Então entendemos que eu não preciso de mais nada a não ser da palavra de Deus. E agora você entende que Davi, ele é ungido a rei. Quando Samuel olha assim, acabou os seus filhos. Fala, tem umzinho lá, um que está apacentando as ovelhas, um pequenininho. Aí chega Davi na mesa. Aí Samuel, eu imagino que olha assim e fala assim, eu acho que não é isso aí não, hein? Deus pode estar errado, né? Aí Deus fala para Samuel, unge esse que é esse que eu quero. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus preparou uma mesa que você vai se sentar onde você não era nem citado, irmão. Você vai sentar em lugares que você não era nem reconhecido. Você vai entrar em lugares que você nem esperava. Você vai passar por lugares que você nem acreditava. Você vai receber coisas que você nem imaginava. Sabe por quê? Você não foi citado, você não foi olhado, mas você nunca foi esquecido, porque você é escolhido. Quem é escolhido não se preocupa com citação, irmão. Quem é escolhido não se preocupa com o que vai comer, o que vai vestir no dia de amanhã. Porque quem é escolhido sabe que tem uma promessa. Lembra? Por que eu enfrento minha luta no meio do caminho? Para que no final dela eu entenda e lembre da aliança que Deus tem comigo. Abra a sua Bíblia. No capítulo 17, o capítulo seguinte. Capítulo 17. Versículo 1. Acharam? Quem achou, diga amém. E diz assim: e os filisteus ajuntaram em seus arraiais. Irmão, preste atenção que eu não consigo pregar sem não entender o que Deus fala por meio da palavra. Vamos lá, está aqui? Leia comigo aqui, por favor. E os filisteus... Para aqui. Vão até força, vamos lá. E os filisteus... Pode ter com mais força aí, com mais vigor, mais, né? Olha para o teu irmão e fala assim, dá 10% a mais aí. Fala aí, irmão. Glória a Deus. Fala assim, e os filisteus... Para aqui, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu entendo que a Bíblia me diz que os filisteus ajuntaram as suas forças, significa que os filisteus que não eram de Deus, não eram o povo do Senhor, se ajuntavam para as forças para vencer. Por que nós cristãos às vezes nos separamos e fazemos distinção de pessoas? Se o ímpio, se quem não é do povoado de Deus, juntavam as suas forças, por que nós como filho muitas das vezes nos separamos? Aí você fala assim, eu não gosto do fulano não, fulano não é muito legal não. Fulano é chato, irmão. Aí você fala assim, fulano eu não quero nem ver, o meu santo não bateu com o dele. Irmão, você está rindo porque não é você, irmão, já ouvi isso várias vezes. Meu santo não é igual ao dele. Pastor Tiago, o que a gente entende quando uma pessoa fala, esse meu santo não bateu com o dele? Eu olho para o Léo e falo assim, meu santo não bateu com o dele. Meu santo bateu com o Léo desde o primeiro dia, irmão. Meu santo bateu com o Stefano, com o Davi, com o João, com você que está aí. Qual é o teu nome aí atrás da camisa preta? Pode ser você. Cleide, e você, o rapaz aí? Lohan, nome bonito, nome de jogador. O meu espírito, quando eu olhei para ele, bateu com o dele. E bateu com a Cleide. Sabe por quê, irmão? Porque diferente deles, o meu espírito é o mesmo dele, é o Espírito Santo de Deus. O meu espírito não é diferente dele. Nós servimos ao mesmo espírito, ao mesmo Deus, estamos na mesma visão, de mesmo propósito, que é servir e servir e servir a Deus. E aí quando eu vejo que os filisteus, aqueles que são do povo inimigo, se ajuntam e juntam suas forças, e muitas das vezes como cristãos nós estamos nos separando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele vem para buscar a sua igreja.
Não pense em você quando você estiver fora da igreja. Eu estou hoje aqui porque veio um pastor diferente, veio uma banda diferente, porque o pastor Tiago chamou, o pastor Júnior me chamou, eu vou lá porque tem algo diferente. Aí chega na semana seguinte, não é mais aniversário. Eu falo, hoje eu não vou não. Tá frio, tá chovendo, tô cansado. É igual aquele desenho, ó, vida, céus, azar. Aí não vai, por quê? Porque não tem ninguém diferente. E aí você esquece que o principal, o Espírito, está aqui nesse lugar. O povo de Deus tem que se reunir, irmão, porque unido a gente ganha força. Quando você vê na palavra que alguém inimigo se junta para ter mais força, e você faz acepção, você separa. Quer ver uma coisa que o diabo mais ganhou? Foi uma coisa chamada pandemia. Quem que viveu a pandemia? Faz assim. Quem passou e venceu a pandemia? Irmão, quem não levantou a mão é o quê? Tá só o corpo aqui, né? Calma, já foi arrebatada, né? Então, você passou pela pandemia. E por que o diabo muitas vezes ganhava com a pandemia? Sabe por quê? Porque na pandemia o diabo conseguiu fazer o principal: separar o corpo de Cristo, separar você da igreja, separar você de estar na congregação. Cuidado, irmão, quando você às vezes entende que eu não preciso ir para a igreja. Igreja não salva ninguém. É verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, guarda em nome de Jesus. Igreja não salva ninguém. Amém? Mas os apaixonados por Cristo amam estar na igreja. Quem é apaixonado por Cristo aqui faz assim: então domingo você vai estar na igreja em nome de Jesus. Semana que vem você vai estar na igreja. Você vai se ajuntar, vai juntar força com o teu pastor, vai juntar força com o teu irmão, vai juntar força com essa congregação. Sabe por quê? Porque onde existe a presença de Deus, a manifestação do Espírito, há poder, autoridade. Não há covardia, há poder e autoridade. Quando você se une com seus irmãos, você vai contra aquilo que o diabo quer. O cristão, irmão, ele tem que ser aquele que ele vai sempre contra as coisas do diabo. Tem pessoas que muitas das vezes não contrariam. Cuidado, sabe por quê? Se você não está contrariando aquilo que você acha que é certo, muitas das vezes está andando lado a lado com o inferno, irmão. É forte, é? É. Mas quando nós damos ideia àquilo que nós queremos e não àquilo que Deus quer, nós estamos nos afastando da presença. Eu sempre brinco com o pessoal, gente que me conhece aqui. Eu amo fazer churrasco. Amo. Alguém gosta de churrasco aqui? Faz na sua casa e me chama, por favor. Eu amo churrasco, amo. Aí, a minha esposa fala assim: amor, não aguento mais churrasco, todo dia churrasco. Eu falei, tá bom, hoje eu vou fazer espetinho. E eu brinco com eles o seguinte: a gente sempre quando faz churrasco fala assim: você tem o braseiro para você fazer o churrasco, você tem um braseiro. Sim? Por eu gostar e saber um pouco de churrasco, o churrasco você não pode deixar, pegou fogo, pastor Tiago, pegou fogo, bota carne. Não faça isso, isso é um pecado também, irmão. Por favor, se você alguém faz isso aqui não, né? Você acendeu a churrasqueira, o fogo pegou, aí você faz o quê? Tô cheio de fome, bota carne. Aí a carne fica o quê? Dura e faz assim, ó. Aí você vê uma picanha e vira uma bola da paz, irmão. Isso é um pecado gigantesco, irmão. Pelo amor de Deus. Porque o fogo está alto. Se o fogo está alto, vai queimar a carne. Amém? Então o que a gente faz no churrasco? Você deixa a brasa. A brasa, ela vai cozinhar a carne por igual. O fogo não vai consumir a carne. O fogo vai preparar a carne. Entendeu? E aí onde eu quero chegar com isso? Quando eu pego uma brasa, pastor Júnior, eu pego uma brasa. Alguém aqui já fez essa experiência de tirar uma brasa aqui com a mão e botar do lado de fora? Já, pastor? Com a mão? Ah, tá. Você tirar uma brasa e bota longe do braseiro. O que acontece? Passa um tempo, ela vai continuar acesa, vistosa, bonita. Passa mais um tempo, o que vai acontecer? Ela vai se apagando. Certo? Quando você passar o tempo e você olhar, o braseiro está bonito e aquela brasa apagada. É assim o cristão quando não vai na igreja, irmão. Quando o cristão acha que, eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja não salva, eu só preciso de Jesus. Para começar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Eu nunca vi ninguém entrar na igreja, ouvir a palavra e sair da mesma forma como entrou, irmão. Aí você fala assim, essa aqui é pior. Tá online, tá gravando, né? Tá gravando? O pessoal que tá me vendo vai falar assim, eu não queria estar aí mesmo. Deixa eu falar com vocês, eu amo vocês, tá, gente? Mas vem domingo para a igreja, tá? Online é para quem não pode. Para você que pode, venha.
Domingo, pastor Tiago, já coloca aí, dá o pastor Tiago, o pastor Júnior, depois vai me colocar. Ó, eu vim, estava aqui na quarta-feira e tomei a lambada do Espírito, estou aqui em nome de Jesus. E aí quando você pega aquela brasa, você devolve para o braseiro, sabe o que acontece? A brasa volta-se a 100. Sabe por quê? Uma brasa não pega fogo fora do braseiro, irmão. O cristão não fica mais forte estando longe da congregação. Essa enganação que o diabo fala assim: ah, mas placa da igreja, a igreja não salva ninguém. É verdade. Aí alguém fala assim, eu já isso diversas vezes, fala assim: mas eu sou a igreja de Cristo. Já ouviu isso? Fala assim. Deixa eu te perguntar aqui, aonde na sua Bíblia você já achou que você é a igreja de Cristo? Vou te dar uma chave poderosa agora aqui. Aonde na Bíblia você já ouviu alguém falar que você é a igreja de Cristo? Não é, sabe por quê? Porque a igreja não é feita no singular. Igreja é feita no coletivo. Se nós somos coletivo, Deus veio buscar a igreja. Se você é a igreja de Cristo, você está na congregação. Se você está na congregação, quando Jesus vier, Ele vai vir para buscar a noiva dele, a lavada, a remida, a sagrada. Quem é filho, quem é remido, quem é filho está na congregação e Deus vai chamar. Não ache você, porque não... Ah, eu não vou na igreja faz só 2 meses. Há 2 meses talvez você não toma a Santa Ceia, você não dá o seu dízimo, 2 meses você não entra na palavra. Por quê? Porque você acha que só assistindo online você vai ser salvo. E na pandemia o diabo conseguiu enganar muita gente. Deu para entender? Fala para quem está perto de você, fala assim: você não é igreja, nós somos igreja. Catuca 3 cristãos perto de você, fala assim: nós somos a igreja, hein? Inclusive aquele irmão chato que você não gosta também é igreja, irmão. Irmão, eu sempre falo o seguinte: tem gente que às vezes fala assim, não dá muito certo o irmão com o irmão, né? Aí às vezes Deus coloca um crente. Como é que eu posso explicar isso? É como se fosse... Cadê a mulher de Deus? Quem é a mulher de Deus aqui? Faz assim, levanta a mão aqui. Mulher de Deus bonita, faz assim, linda, faz assim, levanta a mão. Isso. Dá um grito aí, a mulher de Deus linda aí. Isso. Cadê os homens de Deus lindão? Faz assim. Boa. A mulher de Deus, ela faz a unha, tá aqui a minha esposa. Irmão, a mulher tem uma unção diferenciada. A minha esposa, ela consegue pintar a unha, passar esmalte, fazer maquiagem, arrumar o cabelo, passar o batom, comigo dirigindo a 90 por hora. A mulher, ela tem uma unção diferenciada, fala amém. E a mulher, o homem também, porque eu sou cuidadoso, mas a mulher, ela tem uma coisa chamada lixa. Sabe o que é lixa? Para quê, ó? Para quando você corta a tua unha, você dá forma, você tirar as partes para fora da unha, limpar a unha. É isso ou não é, irmão? É para isso ou não é, mulherada? Então quando você faz a unha, você corta a unha, você passa aqui, ó, a lixa para dar forma. E muitas das vezes Deus coloca um irmão do teu lado que é lixa. Olha para o teu irmão do lado e vê se ele tem cara de lixa, irmão. Vê se ele tem. Tem cara de lixa? Tem não? Sabe por que é crente lixa? São aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida, que vocês veem e falam assim, eu não gosto muito dele, mas sabe por quê? É Deus colocando ele para lixar e moldar você. Ah, você não entendeu. É Deus colocando. Deixa eu falar uma coisa, querido. Você também, fala bem baixinho aqui. Você também não é essa bênção toda não, sabia? Eu sou maravilhoso, eu não erro, eu não falho. A vida inteira eu sou assim. E aí Deus coloca a pessoa do seu lado para você entender que você depende de Deus. Tem um louvor antigo que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não, chega. Essa música revela a tua idade, irmão, pelo amor de Deus. É igual quando você chega na igreja a primeira vez e fala assim: visitante, seja bem. Irmão, pelo menos isso revela a tua idade, irmão. Você entender que você precisa de Deus. E muitas das vezes a pessoa que está ao teu lado, que você fala, ou já falou que ele é chato ou chato, você sabia que Deus pode ter colocado ele na sua vida para te moldar. Amém? Isso é igreja. A igreja de Cristo, ela anda em comunhão. Amém? E aí você leu cadê o versículo que a gente estava aqui? Vamos aqui mesmo, vamos lá. O irmão foi arrebatado ali agora. E diz assim: e os filisteus
ajuntaram os seus arraiais. Irmão, esse é o versículo 1, hein? Fala amém. Só para te falar que o capítulo 17 vai até o versículo 58. Mas não vou ler todo não, fica tranquilo. E diz assim: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam do outro lado da banda, e um vale estava entre eles. Versículo 4 diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era... Qual era o nome dele? Golias. Vamos lá. A gente está pregando sobre um homem chamado Davi. E até agora você ouviu falar o nome de Golias. Versículo 4, continuando, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era de peso de couraça de uns 5.000 ciclos de bronze. Esse homem gostava de bronze, hein? E trazia graves de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Versículos número 8 diz assim: e parou e chamou as campanhas de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desde mim desça e venha à batalha. E se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então serás nossos servos e nossos serviçais. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje, fala assim, hoje, fala com fé, hoje, disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e se temeram muito. Quando eu pedi para você falar com os filisteus, ele falou assim, quando Golias olha, falou assim: hoje eu peço, se tiver alguém entre vós que se levante contra mim e venha para a peleja. Sabe por quê, irmão? Quando ele diz hoje, significa que a luta que ele estava enfrentando para a batalha e o desafio era para aquele dia. Para o dia seguinte já seria outro desafio, irmão. Se hoje você enfrentou luta na sua vida, deixa eu te falar uma coisa: amanhã vai ter outro desafio. Se você amanhã enfrentar um desafio, no dia seguinte vai ter outro desafio. Sabe por quê? A vida do cristão, tem gente que acha assim: porque eu sou crente, eu vou vencer todas as batalhas e vou viver feliz da vida. Bom seria se nós não tivéssemos luta, amém? Mas quem aqui que fala assim: eu não queria enfrentar luta na minha vida? Faz assim, levanta a mão. Levanta a mão, seja sincero. Vamos fazer uma oração. Quem aqui não quer mais enfrentar luta na vida? Levanta a mão. Isso, levanta. Levantou? Vamos orar aqui, isso. Deus, pode levar essa pessoa agora, recolher em nome... Não? Ué, baixou a mão, irmão. Irmão, enquanto você tiver fôlego de vida, vai ter luta. O desafio de hoje não é o mesmo de amanhã. O de amanhã vai ser maior do que o de hoje. E o depois de amanhã vai ser maior do que o de amanhã. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha para cá. Deixa eu falar um ensinamento. Quanto maior é a sua luta no mundo espiritual, maior é o seu nível diante do reino dos céus. Se você tem luta maior, você é maior. Se o seu inimigo cresce, você cresce. Não viva de lutas do passado, porque você não vai crescer diante de Deus. Se Deus está te dando lutas maiores, irmão, o gigante está se levantando, creia que o nível espiritual ao qual Deus está te colocando é porque você vai vencer gigantes maiores, lutas maiores, porque o seu nível aumentou, meu irmão. Seu nível aumentou, você é guiado, você é ungido, você é escolhido. Seu nível aumentou. Não queira viver só com os passados de ontem, com o desafio de ontem. Ontem foi ontem, eu venci o ontem. Hoje se levantou novamente. Amém? Continuando.
Versículos número 12. Diz assim: e Davi, qual é o nome dele? Olha ele aparecendo aí, depois de 12 versículos vem o nome de Davi. E diz assim: e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantando da idade entre os homens. Foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul. Preste bem atenção nessa parte aqui. 3 filhos mais velhos de Jessé, irmãos de Davi, seguiram a Saul. Versículo 14 diz assim: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Versículo número 17 diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho. Preste bem atenção nesse versículo. Diz assim: o pai Jessé fala para o seu filho Davi: peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los para o arraial, para os teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leve ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos e ver se todos estão bem. Presta atenção aqui, irmão. Jessé, que nem olhava para o Davi, não citava Davi, vira para Davi e fala assim: Davi, meu filho, pega esses queijos, pega esses pães e leva para os seus irmãos lá na guerra. Leva esse queijo, leva esse pãezinho, arruma tudinho, leva esse trigo, leva para eles lá, entrega para o chefe e vê se eles estão bem, por favor, tá bom? Só que você talvez não se atentou a uma coisa: Davi não era mais somente um filho. Davi aqui, ele já era rei. Lembra lá no versículo, no capítulo 16? Quando Samuel chama Davi, Davi vem, ele derrama o azeite sobre Davi. E Davi ali, ele é ungido rei. Não é mais somente filho. Significa, meu irmão, se o ungido foi você, se o azeite foi derramado na sua cabeça, você não é somente filho, você tem unção, você tem autoridade, você é rei, você é filho de Deus, você tem poder e autoridade, porque o óleo foi derramado sobre a tua cabeça. Você não é qualquer um, você é ungido do Senhor. Davi podia muito bem falar assim, no mundo carioquês, né, do Rio de Janeiro, falar assim: pô, pai, na moral aí, eu não sou mais só filho somente não, agora eu sou rei. Derramaram azeite sobre mim, obrigado. Derramaram azeite sobre mim, agora eu sou rei. Por que eu tenho que levar ainda a quentinha para os meus irmãos? Davi continuou sendo entregador de quentinha para os irmãos, sendo ele rei. Irmão, sabe o que isso aqui me ensina? É que quando Davi somente apacentava suas ovelhas, ele fazia algo para os seus irmãos. Depois que ele se tornou rei, ele continuou, faça comigo, continuou servindo aos seus irmãos. Fala comigo, continuou sendo rei, servindo aos seus irmãos. Sabe por quê, irmão? Se Davi era apenas uma pessoa e depois se tornou rei e continuou servindo, já ouviu a pessoa entrar na igreja e falar assim: ah, mas eu não faço mais isso não, eu só fazia isso quando eu comecei no evangelho. Já ouviu isso já, irmão? Já ouviu, pastor? Já ouviu? O obreiro fala assim: ah, mas vamos pedir para o fulano fazer, pedir para o Joãozinho fazer. Por quê? Porque isso eu fazia lá no início. E aí sabe o que acontece? Muitas das vezes, nós estamos hoje celebrando o aniversário da igreja. Aí tem aquele irmão, aquela irmã que fala assim: aí eu sinto falta daquela igreja antigamente. Pastor Tiago, eu sinto falta daqueles bancos que a gente sentava. Eita, aqueles bancos eram bonitos, a gente sentava e chegava a dormir. Eu sinto falta do tamanho daquela igreja. Eu sinto falta de tocar lá, porque lá era bonito, lá era legal. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes a pessoa não sente falta do que tinha, ela sente falta de quem ela era.
Deu para entender? Ela não sente falta da igreja, não sente falta do louvor, ela sente falta de quem ela era. E quem ela era? Vivia o primeiro amor. E aí depois que ela vive, que ela se batiza, que ela se torna filha, herdeira, se ela se torna alguém que vive da promessa, ela fala, eu não preciso mais fazer isso, porque eu fazia isso quando eu começava na igreja. Agora, põe outro para fazer. E Davi, sendo rei, continuou a entregar e a servir os seus irmãos. Servir. Como é que é o nome da sua igreja, irmão? Amar e... Aí você fala assim, eu amo você e você serve. Não, eu amo você e eu sirvo por você. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a minha igreja, eu sirvo com meus pastores. Amar e servir. Fala para quem está perto de você, fala assim, qual é o nome da tua igreja? Amar e servir. Fala para 3 pessoas e fala assim, é amar e servir. Isso, glória a Deus. E aí você pensa assim, se Davi era rei, era ungido e continuava servindo, o que acontecia com ele? Como o tema da mensagem falou que o início, na sua caminhada, você vai enfrentar lutas. Para que você vai enfrentar lutas? Para que no final você lembre da aliança que Deus tem contigo. Amém? Versículo número 26. Preste atenção que já está encaminhando para o final da mensagem, mas você vai entender essa revelação poderosa aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. Então falou quem? Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Preste atenção nessa parte aqui, por favor. Diz assim, quem é, pois, este, fala comigo, incircunciso, fala comigo, incircunciso e filisteu? Vamos falar com de novo, com mais força, vamos lá. Incircunciso e filisteus. Incircunciso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Aonde na Bíblia você encontra que Davi chama Golias de gigante? Tempo. Aonde? Alguém já viu? Nem vai ver, irmão. Sabe por quê? Davi quando... Isso aqui é poderoso. Davi quando chega diante de Golias, ele fala assim, a você, presta bem atenção, incircunciso e filisteu. Sabe o que ele quis dizer, irmão? Incircunciso era o pacto que Deus tinha com o povo de Israel, que todo homem tinha que ter circuncisão. Era uma aliança do povo com Deus. A circuncisão era isso, era o pacto com Deus, com o povo. Amém? Significa que se Golias era incircunciso, ele não tinha o quê? Ali. E filisteu significa que ele não é do povo de Deus. Então Davi chega para aquele homem gigante e fala, você incircunciso, significa você é desaliançado, você não tem aliança com Deus, e é filisteu, não é do povo de Deus, não é de Deus. E em nenhum momento Davi fala, você é gigante, sabe por quê? Porque como você enfrenta a tua batalha, é como você vai nomear a sua batalha. Como você nomeia o seu gigante, é como você vai enfrentar o seu gigante. Eu não viro para a doença e falo, doença, grande enfermidade, não. Eu vou virar doença incircuncisa, porque minha doença não tem aliança com Deus, a minha luta não tem aliança com Deus. A batalha que você vive, irmão, você não está entendendo, levanta a mão que eu vou dizer para a tua vida. A aliança que você tem com Deus é maior. O gigante não tem aliança, o gigante não tem autoridade, a luta não vai te parar, a enfermidade não tem aliança, porque só quem tem aliança é você com Deus. O inimigo não tem aliança com Deus. Então Davi, ele vai nomear aquele gigante e diz, você é incircunciso, filisteus, você não tem aliança com Deus. Todavia eu tenho aliança com Deus. Vai lá para o versículo 48 17, 48. Quem achou, fala amém. E diz assim, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, a encontrar com o filisteu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Davi
falou aquele homem, a Golias. E Golias ouvindo, sabe o que ele fez? Davi, ele foi correndo. Fala assim, Davi, ele foi correndo ao encontro do gigante. Volta aí o versículo de número 24. Olha a diferença de Davi para quem não tem aliança, para quem tem medo, para quem vive fugindo. Versículo 24 diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fizeram o quê? Fizeram o quê? Irmão, enquanto o exército vê o gigante e foge, presta atenção, enquanto eles veem o gigante, eles fogem. Davi, quando vê o gigante, sabe o que ele faz? Ele vai ao encontro do gigante, irmão. Sabe o que significa? Você não vai sair daqui hoje fugindo da tua luta, não. Você não vai sair daqui fugindo da tua dificuldade, não, irmão. Você vai ao encontro, você vai ao encontro, você vai ao encontro. De quem que você vai ao encontro? Daquele que não tem aliança com Deus. Porque eu vou ao encontro? Porque eu tenho aliança com Deus. E se eu tenho aliança com Deus, eu vou ao encontro do meu gigante, eu vou ao encontro da minha dificuldade, eu vou ao encontro da enfermidade, porque eu verei a manifestação do poder de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Já vamos nos encaminhar para o final aqui. Mas eu quero entregar a última chave para você. Irmão, essa chave que quando eu falar, se você não levantar da tua cadeira, não der 3 glórias a Deus, já está morto, não sabe, irmão. Preste atenção. Davi era grande ou era pequeno? O nome gigante já diz, ele era... Na Bíblia aqui, eu não sei na versão que ele colocou, mas na Bíblia ela fala a versão dos côvados, mas era mais ou menos uma média de 6 metros. Perdão, de 2 metros e pouco que ele tinha. Imagina um homem de 2 metros de altura. Irmão, alguém já viu um homem de 2 metros aqui do lado aqui? Já? Irmão, vou falar por mim, pastor, eu vou falar por mim. Domingo agora... Fiz aniversário de casamento com minha esposa, diga glória a Deus. Aí levei minha esposa para almoçar, irmão. Pastor Júnior, cheguei lá, almoçamos, na hora de ir embora, a gente no shopping, um casal veio na nossa direção. Irmão, o homem, o marido da mulher, eu acho que era o tamanho disso aqui, irmão. Ele era um gigante. Ele era um Golias. E aí ele veio na direção, minha esposa andando, eles vindo. Daqui a pouco ele, gigante, ele bate assim no ombro e chega a fazer vento na minha esposa, irmão. Irmão, eu como marido já fiquei como, não. Quando eu olhei para trás que eu vi aquele gigante, irmão, eu falei para minha mulher, se esse homem olhar para trás e falar alguma coisa, você corre e finge que não sabe de nada e pede desculpa. Porque ele é maior que a gente. E a gente vai para a igreja daqui a pouco. E aí o cara era 3 vezes maior do que eu, irmão. Era maior do que eu. A altura, eu falei assim, meu Deus. Chegou a fazer sombra quando ele passou. Eu poderia virar para ele e falar assim, você é incircunciso, filisteu. Não. Mas eu sabia que no mundo espiritual, quando a gente enfrenta gigantes, o gigante se levanta por um propósito. Sabe qual é o propósito que se levanta? Para cair. Sabe por que essa luta se levantou contra você, querido? Deixa eu falar uma coisa com você. Sabe que você está passando por essa prova? Sabe que você está com essa enfermidade? É para que essa enfermidade, essa prova caia. Para que lá na frente todos vejam que você tem uma aliança com Deus. Você tem uma promessa de Deus. Você tem um chamado de Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Diga, eu tenho aliança com Deus. Agora, para finalizar, se você não entender essa parte agora e não der 3 glórias a Deus, eu vou até embora, irmão. Presta atenção, presta atenção. A Bíblia diz que Davi, ele foi com quantas pedras? Quantas pedras ele foi? Vamos lá. Ele tinha 5 pedras. E aí dizem que as pedras simbolizam o nome de Jesus, por exemplo. Sim ou não? Sim. E aí vamos lá. A Bíblia diz que ele com a primeira pedra, ele acerta o gigante, sim ou não? Então ele tinha mais 4 pedras. Alguns dizem que porque ele tinha mais as 4 pedras, vamos olhar pelo raciocínio lógico? Porque se ele errasse a primeira, ele tinha. Se ele errasse a segunda, ele tinha. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel
capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. E diz assim: e injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses quatro nasceram dos gigantes de Gate. Aí a Bíblia diz assim: e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. A Bíblia aqui ela se refere a 4 irmãos de Golias. Preste atenção, irmão. Se eram mais 4 irmãos gigantes de Golias, no total de 5, quantas pedras de Davi estava? 5. Significa, sabe o que? Presta atenção nessa palavra, irmão. Significa que se levantou um gigante, na primeira Davi jogou e acertou. Por que ele tinha mais 4? Porque se outro gigante viesse, ele tinha mais uma pedra. Se um terceiro gigante viesse, ele tinha mais uma pedra. Se outro gigante se levantar contra você, irmão, você não está entendendo. Deus já preparou, já forjou, Deus já te deu pedra, armamento. Pode levantar gigante, pode levantar enfermidade, pode levantar o que for. Deus está te dando pedra, porque você vive da palavra de Deus. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos.